Capítulo 6. Naquela época, depois da morte de Matusalém, o Senhor disse a Noé: Vai tu com a tua família para dentro da arca. Eis que reunirei para ti todos os animais da terra, as feras do campo e as aves do ar, e eles todos virão e cercarão a arca, e tu deves ir e sentar-te junto à porta da arca. E todas as feras, os animais e as aves hão de vir e colocar-se diante de ti. E aqueles que se ajoelharem diante de ti, tu tomarás e entregarás nas mãos de teus filhos, para que eles os levem para dentro da arca. E todos os que permanecerem de pé diante de ti, tu deixarás na terra. E o Senhor assim o fez no dia seguinte, e animais, feras e aves vieram em grandes multidões e cercaram a arca. E Noé foi e sentou-se junto à porta da arca. E de toda a carne que se ajoelhava diante dele, ele trouxe para dentro da arca, e todos os que se mantinham de pé diante dele, ele deixou sobre a terra. E uma leoa veio com seus 2 filhotes, macho e fêmea, e os 3 se ajoelharam diante de Noé. E os 2 filhotes se levantaram contra a leoa e a feriram, fazendo-a fugir de seu lugar, e ela foi embora. E eles voltaram para seus lugares e se ajoelharam sobre a terra diante de Noé. E a leoa fugiu e ficou no lugar dos leões. E Noé viu isso e maravilhou-se grandemente. E ele se levantou, tomou os 2 filhotes e os trouxe para dentro da arca. E Noé trouxe para a arca de todas as criaturas vivas que estavam sobre a terra, de modo que não faltou nenhuma das que Noé trouxe para a arca. 2 a 2 vieram a Noé para dentro da arca. Mas dos animais limpos e das aves limpas, ele trouxe 7 casais, conforme Deus lhe havia ordenado. E todos os animais, feras e aves ainda estavam lá, e cercavam a arca por todos os lados. E a chuva ainda não havia descido até 7 dias depois. E naquele dia, o Senhor fez tremer toda a terra, e o sol escureceu, e os fundamentos do mundo se agitaram, e toda a terra foi movida violentamente, e os relâmpagos brilharam, e o trovão rugiu, e todas as fontes da terra foram rompidas, como nunca antes se conhecera. E Deus fez esta obra poderosa, para amedrontar os filhos dos homens, para que não houvesse mais mal sobre a terra. E ainda assim os filhos dos homens não se voltaram de seus maus caminhos, e aumentaram a ira do Senhor naquela época, e não dirigiram seus corações a tudo isso. E ao fim de 7 dias, no 60º ano da vida de Noé, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. E todas as fontes do abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas, e a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E Noé e sua família, e todas as criaturas vivas que estavam com ele, entraram na arca por causa das águas do dilúvio, e o Senhor a fechou sobre ele. E todos os filhos dos homens que ficaram sobre a terra ficaram exaustos por causa do mal e da chuva, pois as águas vinham mais violentamente sobre a terra, e as feras e todos os animais ainda cercavam a arca. E os filhos dos homens se reuniram, cerca de 700.000 homens e mulheres, e vieram até Noé e a arca, e clamaram a Noé dizendo: Abre-nos, para que possamos estar contigo na arca, por que havemos de morrer? E Noé com voz alta respondeu-lhes desde a arca, dizendo: Não vos revoltastes contra o Senhor, e dissestes que ele não existe? Por isso o Senhor trouxe este mal sobre vós, para destruir e extinguir-vos da face da terra. Não é isto aquilo que eu vos disse há 120 anos? E não ouvistes a voz do Senhor? E agora desejais viver sobre a terra? E eles disseram a Noé: Estamos prontos para voltar ao Senhor. Apenas abre-nos para que possamos viver e não morrer. Mas Noé lhes respondeu dizendo: Vede agora que, ao verdes o sofrimento de vossas almas, desejais voltar ao Senhor. Por que não voltastes durante estes 120 anos, que o Senhor vos concedeu como tempo determinado? Mas agora vós viestes, e me dais estas palavras por causa das aflições de vossas almas. Agora também o Senhor não vos ouvirá, nem vos dará ouvidos neste dia, para que não alcanceis vossos desejos. E os filhos dos homens aproximaram-se para arrombar a arca, a fim de entrarem por causa da chuva, pois não podiam suportar a água sobre eles. E o Senhor enviou todas as feras e animais que cercavam a arca. E as feras subjugaram-nos e os dispersaram, e cada homem foi para seu lugar. E eles novamente se espalharam sobre a face da terra. E a chuva continuou sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e as águas prevaleceram grandemente sobre a terra. E toda a carne que estava sobre a terra ou nas águas morreu, homens, animais, feras, répteis e aves do ar.
E só permaneceram Noé e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram e aumentaram sobre a terra, e levantaram a arca, que foi erguida pelas águas. E a arca flutuou sobre as águas, e foi jogada de um lado para outro, de modo que todas as criaturas vivas dentro dela ficaram agitadas, como num grande caldeirão. E todo o viver que estava na arca ficou aterrorizado. Os leões rugiam, os bois mugiam, os lobos uivavam. E cada criatura viva dentro da arca falou e lamentou na sua própria língua, e as suas vozes ecoaram à distância. E Noé e seus filhos choravam e temiam em grande angústia, pois pensavam ter chegado às portas da morte. Então Noé orou ao Senhor e clamou por causa disso, dizendo: Ó Senhor, ajuda-nos, pois não temos força para suportar este mal que nos cercou. As ondas das águas trouxeram terror, e os perigos da morte se levantaram diante de nós. Responde-nos, Senhor, responde. Ilumina o teu rosto sobre nós e sê gracioso conosco, redime-nos e livra-nos. E o Senhor ouviu a voz de Noé, e o Senhor lembrou-se dele. Então um vento soprou sobre a terra, e as águas se aquietaram e a arca repousou. E as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas e a chuva cessou, e as águas diminuíram. E a arca repousou sobre os montes de Ararate. E Noé abriu então as janelas da arca, e ainda clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, que formaste a terra e os céus e tudo o que neles há, traz à luz as nossas almas deste confinamento e desta prisão em que nos colocaste, pois estou muito fatigado de suspiros. E o Senhor ouviu a voz de Noé e disse-lhe: Quando completares 1 ano na arca, então sairás. E ao término de 1 ano completo, quando 1 ano se cumpriu desde que Noé estava na arca, as águas secaram da terra, e Noé retirou o revestimento da arca. Naquele tempo, no 27º dia do 2º mês, a terra estava seca. Mas Noé e seus filhos e todos os que estavam com ele não saíram da arca até que o Senhor lhes disse. E chegou o dia em que o Senhor lhes disse para saírem. E todos saíram da arca. E foram e retornaram cada um ao seu caminho e ao seu lugar. E Noé e seus filhos habitaram na terra que Deus lhes disse, e serviram ao Senhor todos os seus dias. E o Senhor abençoou Noé e seus filhos ao saírem da arca. E ele lhes disse: Sede fecundos e enchei toda a terra. Fortalecei-vos e multiplicai-vos abundantemente na terra, e multiplicai-vos nela.